Bom dia! Vamos dar início à nossa primeira aula do terceiro bimestre. Sou o professor Leandro Garcia Neto e a nossa disciplina é o ensino religioso. Nesse terceiro bimestre, teremos o ser humano, ser que pensa e realiza ritos como tema. O nosso conteúdo será os ritos de passagem dessa nossa primeira aula. Nossas habilidades no bimestre é perceber os diferentes rituais presentes no contexto sociocultural e religioso de nossa sociedade, refletir sobre o significado dos rituais no contexto da diversidade das religiões. Então vamos dar início ao nosso conteúdo. Vamos começar conversando sobre os ritos e os rituais. Nós temos uma ilustração aqui que representa, tá ok? 4 tipos de rituais em diferentes tradições religiosas. Temos crenças indígenas, crenças orientais, crença cristã e crença candomblessista. As palavras rito e ritual parecem significar a mesma coisa e às vezes são confundidas, mas elas são um pouquinho diferentes, embora estejam intimamente relacionadas. Rito vem da palavra latina ritus e pode ser compreendido como uma prática de um grupo familiar ou social. É o caso do ato de comer, que pode ser pura e simplesmente a ação técnica de matar a fome, praticada todos os dias, ou pode ter um significado simbólico, isto é, que diz respeito ao ato em uma reunião de família, como a ceia de Natal, o almoço da Páscoa, Dia das Mães, Paz, Ação de Graças. O antropólogo Júlio César Melati, ele afirma que o ato de comer em nossa cultura envolve também algumas regras que devem ser obedecidas, principalmente as sociais, como não mastigar de boca aberta, não falar de boca cheia, não arrotar diante dos outros e mesmo não se retirar antes de todos os presentes terminarem a refeição. As regras para o ato de comer constituem atos simbólicos que dizem respeito às relações sociais que os participantes mantêm entre si. Esses atos simbólicos constituem um aspecto ritual da refeição. Todo esse processo de comportamento diante de uma refeição, ele é orientado em casa por nossos familiares, pais, mães, avós, que vão nos orientando como devemos nos comportar em uma mesa. Todo esse processo de elaboração para um almoço, um jantar ou até mesmo um lanche, tá? Ele é um ritual doméstico, simples e acessível a todos. Já a palavra ritual vem do latim ritualis e significa um costume conservado que pode até ser um rito. É uma prática que se repete de geração em geração. É o ritual que mantém viva a tradição, que se perpetua pela repetição, embora muitas vezes tenha que ser adaptado a um novo contexto histórico. Eu pesquisei essas duas imagens porque elas estão relacionadas com o momento que nós estamos vivendo. E vocês podem compreender melhor este parágrafo que fala sobre o costume que é conservado, que pode ser visto como um rito, né, que é passado de geração para geração. A gente tem aí a ilustração que representa o Círio de Nazaré, certo? As duas imagens representam o Círio de Nazaré. Na imagem que está abaixo do texto, vocês vão observar uma multidão, tá? E no centro, a berlinda com a imagem de Nossa Senhora, tá ok? Este ano, devido à pandemia, que pede o distanciamento social entre as pessoas,
O Círio de Nazaré ele não será realizado. Então ele teve que ser adaptado a um novo contexto histórico. Ele foi adaptado para a nova realidade que estamos vivendo. E na segunda figura vocês vão observar uma pessoa segurando o seu celular, e este celular ele representa o formato da berlinda com a Nossa Senhora nele. Inclusive, a Nossa Senhora está de máscara, junto com Jesus Cristo também de máscara, tá? Para que o vírus não venha se propagar. Então a gente vai ter um Círio virtual, um Círio diferente, onde ele vai ter que se adaptar a esta realidade, sem ter na sua procissão, com seus elementos simbólicos, a sua celebração, milhares de pessoas nas ruas da cidade. E essa tradição, ela vai continuar viva. Ela vai continuar presente, só que adaptada para a nova realidade. Rito e ritual são empregados muitas vezes como sinônimos um do outro, justamente por estarem relacionados. Simplificadamente falando, o rito ele marca as passagens simbólicas e o ritual ele perpetua a tradição, isto é, aquilo que tem sentido e significado para um dado grupo. Quando a gente fala que o rito ele marca passagens simbólicas, é porque todo ritual religioso ele é repleto de significados, tá? E muitos desses ritos eles estão relacionados com alguma mitologia, tá? Com algum mito. Quando a gente fala que o ritual perpetua a tradição, nós estamos falando que ele eterniza, ele imortaliza, né? Aquele ritual criado, ele passa a fazer parte do coletivo de uma comunidade e ele passa a ser vivenciado entre diferentes gerações, tá? No caso do Círio de Nazaré, que eu expliquei no exemplo anterior. O Círio, como ele era vivido até 2019, né? Uma procissão nas ruas, na verdade, várias procissões levadas nas ruas da cidade de Belém, com uma aglomeração de 2 milhões de pessoas. Este ano, por conta da pandemia, não teremos essas celebrações nas ruas, serão celebrações virtuais. Então esse ritual ele precisou ser adaptado a essa nova realidade. Aqui no slide vocês podem observar 5 rituais, tá? Os rituais de iniciação, onde o indivíduo ele passa a ter um compromisso com uma instituição religiosa. O ritual da cura, dependendo de como esse ritual ele é relacionado, ele é criado, ele pode estar falando sobre uma forma de agradecimento, tá? Ou um ritual de petição, pedindo esta cura. Os rituais festivos, celebrativos, que estão relacionados com as festas de cada tradição religiosa. Os rituais litúrgicos, que estão relacionados aos cultos, às missas. E os rituais mortuários, os ritos fúnebres, que são os ritos de despedidas, que existem em todas as tradições religiosas. O que vai mudar de religião para religião vai ser o processo do ritual. Vai estar relacionado com os valores e costumes de cada comunidade. Ritos de passagem. Ritos de passagem são celebrações que marcam mudanças de status de uma pessoa no seio de sua comunidade. Os ritos de passagem são realizados de diversas formas, dependendo da situação celebrada. Desde rituais místicos, tá? Ou religiosos, até a assinatura de papéis, onde você assume um compromisso. Em todas as sociedades primitivas, determinados momentos na vida de seus membros eram marcados por cerimônias especiais, conhecidas como ritos de iniciação ou ritos de passagem. Essas cerimônias, mais do que representarem uma transição particular para o indivíduo,
representavam igualmente a sua progressiva aceitação e participação na sociedade na qual estava inserido, tendo assim tanto o cunho individual quanto coletivo. Esses ritos de passagem, eles marcam um processo de mudança, de amadurecimento, de transformação do indivíduo dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Esses rituais, eles vão ser interpretados e realizados de formas diferentes por cada tradição, tá? Por exemplo, no cristianismo, o ritual comum, mais conhecido de iniciação, é o ritual de batismo, tá? Também outro ritual que é bastante conhecido e realizado, né, no caso, são os ritos fúnebres de despedida, o velório, o enterro, que marca, né, a conclusão da vida do ser humano neste mundo e o começo para uma nova vida num novo mundo. Aí vai relacionar com as crenças de cada comunidade. Crença em ancestralidade, em reencarnação, ressurreição, tá? Vocês estão aqui nesse slide observando 4 etapas dos ritos de passagem, tá bom? Nós temos uma imagem relacionada aos rituais sociais e escolares, que é a imagem de uma formatura, tá? Quando você consegue concluir uma etapa de ensino, existe toda uma celebração festiva para comemorar essa conquista. Na sequência, a gente tem um ritual do casamento, o compromisso entre duas pessoas, tá? Onde você pode assumir este compromisso diante de Deus, na igreja ou nos templos religiosos, tá? Ou diante do homem, nos cartórios, onde você assina uma documentação. Temos o ritual do batismo, representando a iniciação em uma comunidade, e o ritual relacionado com a morte, que é o ritual da despedida de um ente querido, de um familiar, tá? Então, esse foi o nosso primeiro assunto, tá bom? Peço para que vocês façam a leitura do conteúdo da apostila de vocês, leiam todo o conteúdo do terceiro bimestre, tá? Vocês vão ter, a partir da próxima aula, atividades, tá bom? Na apostila para serem realizadas. Hoje eu quero que vocês leiam, grifem os principais pontos presentes, tá bom? Na apostila de vocês sobre os assuntos tratados, tá? Vai ficar aqui um pequeno exercício com 3 questões sobre os rituais na plataforma para vocês resolverem. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a nossa próxima aula semana que vem. Tchau!